Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As negociações avançaram e o consenso sobre a desoneração da folha salarial ganha novos rumos. O fim do impasse se dará com a votação de um projeto de lei apresentado pelo senador Efraim Filho, que será votado em regime de urgência. Os detalhes agora sobre o benefício fiscal, sobre a folha salarial, com repercussão na área dos municípios do Ceará e também de dezenas de empresas do Ceará. Esses detalhes chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os novos rumos da desoneração salarial que beneficia os municípios com até 156 mil habitantes. Um acordo entre líderes do governo, do Senado, da Câmara Federal e da Confederação Nacional de Municípios, CNM, aponta para a aprovação de um projeto de lei como caminho para o fim do impasse sobre a alíquota previdenciária cobrada das prefeituras. O projeto de lei, apresentado pelo senador Efraim Filho, do União Brasil, terá como relator o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e tramitará em regime de urgência. O entendimento entre os representantes do Executivo e do Legislativo é que, caso a votação nas duas casas do Congresso não ocorra antes do dia 20 de maio, data a partir da qual as empresas teriam de recolher a alíquota maior sobre a folha, a Advocacia Geral da União, a AGU, vai pedir ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que suspenda os efeitos da liminar que derruba a desoneração. Zanin atendeu a um pedido do governo federal e suspendeu a desoneração, um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. O projeto de lei estabelece que, em 2025, a alíquota previdenciária dos setores contemplados com a desoneração passará a ser de 5% sobre a folha de salários, 10% em 2026, 15% em 2027 e 20% a partir de 2028. No caso dos municípios com até 156 mil habitantes, a alíquota foi reduzida nos meses de janeiro, fevereiro e março de 20% para 8%. Dos 184 municípios do Ceará, 179 são beneficiados com a desoneração salarial. O projeto de lei apresentado pelo senador Efraim Filho, com base no acordo entre Legislativo e Executivo, mantém em 2024 a alíquota previdenciária de 8% para os municípios com até 156 mil habitantes. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Respira, jornalista Beto Almeida, alívio na agenda das empresas, de milhares e milhares de empresas brasileiras que estavam na expectativa sobre essas negociações entre o governo federal e o Congresso Nacional para se selar um destino final sobre a desoneração da folha salarial. O martelo está batido. Com esses dados trazidos pelo Carlos Alberto, nós temos uma noção real sobre o que é a desoneração em 2024 e o que será a desoneração salarial, ou seja, a redução da alíquota previdenciária para as empresas de 17 setores da economia brasileira nos anos de 2025, 2026, 2027 e 2028. Ou seja, jornalista Beto Almeida, um cenário que permite às empresas fazerem planejamento e, ao mesmo tempo, manterem a política de contratação de novos trabalhadores com carteira assinada, com esse benefício da desoneração fiscal. Acordo fechado, os olhares agora estão voltados à pauta do Congresso Nacional para tramitação, votação e aprovação desse projeto de lei que dá garantia da mais estabilidade jurídica na relação e na agenda dessas empresas, porque no bojo dessa discussão está também a desoneração da folha salarial para os municípios. Primeiro, jornalista Beto Almeida, a pergunta e ao mesmo tempo a afirmativa. Tranquilidade para os setores econômicos, tranquilidade para o governo e a pergunta:
quando sairá da gaveta, em termos de aprovação, esse projeto de lei que já foi apresentado, começando a tramitar pelo Senado. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos por partes, porque tem várias coisas aqui para a gente avaliar. Bom, você perguntou sobre a questão do regime de urgência. Isso porque a matéria precisa ter exatamente celeridade na tramitação. Tem uma reunião exatamente para hoje, quinta-feira, entre o presidente do Senado e o autor da proposta, o senador Efraim Moraes, para discutir exatamente essa tramitação em regime de urgência, para levar o projeto, Luziano e ouvintes, diretamente ao plenário, ou seja, dispensa a discussão, os embates nas comissões técnicas. Então, esse apelo foi feito ao Pacheco e o Pacheco disse, olha, vamos ter uma reunião hoje para decidir exatamente sobre isso. Ok. O projeto sendo aprovado, aliás, a tramitação sendo aprovada em regime de urgência, a perspectiva é que ele já vá para o plenário amanhã, sexta-feira. Então, se aprovada, essa medida já descarta, aí já tem uma primeira consequência prática, porque nós estamos tratando desse projeto especificamente, como você citou e o Carlos Alberto também, para esses 17 setores da economia. A gente vai chegar já nos municípios, mas por enquanto vamos trabalhar com a perspectiva de que o projeto é aprovado amanhã. Significa dizer, você lembra que na semana passada nós falamos que foi firmado um acordo entre a equipe econômica do governo Lula e os congressistas, e esse acordo precisou, por uma recomendação, ser homologado no Supremo Tribunal Federal. Por que ser homologado esse acordo? Porque tem uma ação de inconstitucionalidade. Aliás, tem uma liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a tramitação do entendimento dessa matéria. O que acontece agora? Essa aprovação no Senado, ela descarta, inclusive, essa necessidade de fazer essa homologação no Supremo Tribunal Federal, porque passa a ser um projeto, aliás, uma lei. Na medida em que há um entendimento do Congresso em torno de uma lei, por que o Supremo ainda iria entrar nessa questão, Luziano, para homologar um acordo que já tem um efeito maior? Então, a questão é essa. Vamos para o outro ponto agora? Antes do outro ponto, o jornalista Beto Almeida dizer que nesse contexto que você expõe, que já sai do âmbito do Supremo Tribunal Federal o caminho do entendimento, mesmo assim, a Advocacia Geral da União ingressou na noite dessa quarta-feira no STF, Supremo Tribunal Federal, com um pedido para suspender por 60 dias a ação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que questiona a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também das prefeituras. Lembrar que foi uma liminar a pedido do governo federal, concedida pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que derrubou, que colocou na gaveta, que congelou a desoneração da folha salarial. Ou seja, o governo entrou com essa liminar, com esse pedido para suspender os efeitos da liminar, porque alguns sindicatos e entidades que congregam várias empresas beneficiadas pela desoneração fiscal já tinham também conseguido decisão no âmbito da Justiça para não recolher, a partir do dia 20 deste mês, a nova alíquota previdenciária baseada, aí sim, nessa liminar do ministro Cristiano Zanin. Então, para você, ouvinte internauta, ficar por dentro dessa história, dessa pauta, desoneração da folha salarial, que tem impacto na agenda de 4 mil municípios brasileiros, na agenda também da Previdência Social, porque o impacto dessa desoneração fiscal tira alguns bilhões de reais dos cofres da Previdência Social. E aí, jornalista Beto Almeida, o outro ponto dessa história? Bom, o outro ponto dessa história é que venha como é que ficam as prefeituras. Esse é o outro ponto, porque nós estamos tratando aqui dos 17 setores da economia que buscam aí continuar com essa redução na folha de pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Bom, com relação a isso, o Senado ainda continua costurando um acordo com o governo Lula e também com as prefeituras do Senado para incluir os municípios com até 156 mil habitantes dentro desse entendimento. Mas aí é um outro projeto que a ideia é que esse outro projeto deverá ser apresentado nos próximos dias para discutir
especificamente os interesses dos municípios dentro dessa questão da redução da contribuição da folha da Previdência. Ou então, para resumir essa história, Beto Almeida, no meio desse debate que começa a ser travado hoje no Senado, com votação provavelmente direta no plenário, nós tenhamos alguma emenda que venha a incorporar, a englobar também os municípios nessa mesma lei, para não ficar essa burocracia. Aprova hoje um projeto de lei tratando sobre a iniciativa privada, aí amanhã precisa aprovar um projeto de lei tratando exclusivamente sobre os municípios. Claro, nessa agenda municipalista tem também a renegociação das dívidas previdenciárias, que em todo o Brasil somam pelo menos 248 bilhões de reais. Esse acordo de fato pode existir? Pode, para incluir já os municípios dentro desse projeto que está previsto para ser votado amanhã, claro. E isso se houver esse acordo, como você disse, em relação ao governo, principalmente em relação a como trabalhar essas dívidas previdenciárias que os municípios têm e também a questão da chamada compensação fiscal, porque o governo tem dito o seguinte, dizendo, isso tem custo, isso tem peso para ele, isso significa dizer que ele vai deixar de arrecadar muito com impostos, com contribuição previdenciária. E aí sim, precisa resolver essa questão. E aí tem um outro aspecto dentro do projeto de lei também, que a gente até já tinha falado aqui. O tempo está encerrado. Vai bem rapidinho, porque as empresas não vão precisar pagar os impostos sobre a folha do 13º salário. Isso aí também já está acertado.